todos. Desculpe interromper. Esta sintonia é sempre um alimento para a nossa alma. Eu vou pedir para que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva. Ouvem bem ao fundo? Sim? Opa, bom, obrigado. A lição tem por título Na Presença do Amor. Então a mensagem é de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel vai buscar na primeira carta de João o seguinte versículo: Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E Emmanuel então vai comentar assim: Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desferir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que outros, ou que os outros, nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem de vida se modifica de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fronte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Perdão, a fonte. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos durante alguns instantes e serenar. Tranquilidade. Este é o momento de nossa ligação com os nossos benfeitores espirituais, com as forças superiores da vida que iluminam o nosso desenvolvimento, o nosso progresso e nos atraem com os seus bons pensamentos, com as suas melhores emoções, conduzindo-nos a uma liberdade absolutamente luminosa. É o nosso momento agora. Colocamos de forma simples a figura excelsa de Jesus em nossos pensamentos. Vislumbramos o seu olhar amigo, um sorriso afetuoso. E juntos conversamos com Jesus. Mestre querido, nesta manhã, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, procurando a nossa melhoria, conhecendo Tuas orientações. Inúmeros mensageiros, com experiências diversas, que já se vão libertando das questiúnculas, das pequenas e grandes reclamações das existências, nas experiências mais difíceis. E nessa libertação,
vem nos mostrar um caminho de luz. E tu, Jesus, o timoneiro, recebe de cada um de nós nesta manhã a mais profunda gratidão, pois que se faz luz neste momento, em nossas vidas, sobre todo o nosso planeta, de forma constante. Sabemos também que apenas aguardas que cada um de nós desperte, se liberte das amarras e alce voos para a felicidade. Sã, absolutamente sã. Pois que a felicidade sã não esquece aqueles que porventura ainda não encontram o mesmo caminho. É por isso que aqui estamos, Jesus, para aprender e para auxiliar. Aprendizado com fruto é o que nos alimenta a alma. Assim, sabendo que permaneces conosco, desejamos que tudo de bom, que nossas emoções reúnam nesta manhã, sirvam a outros companheiros. Hoje nós estamos com muita vontade de auxiliar aqueles que se encontram adoecidos, quer do corpo, quer da alma. Aqueles que se encontram em guerra, quiçá abraçar com essas emoções nossos queridos familiares, que já se encontram vivos na espiritualidade. Seja como for, Jesus, o nosso objetivo comum é o bem. E assim, iniciamos o encontro desta manhã, sob os auspícios da Tua doce presença. Pese embora estas mensagens destes livros libertadores tragam sempre o tema para a nossa melhoria, mas há alguns que vão para este tipo de comportamento ou outro e vão reparar se conseguirem gravar esta, pelo menos, não digo ipsi verbis, mas pelo menos esta mensagem de Emmanuel, vão se aperceber na linha que tem a estrutura necessária para a compreensão também do que vamos falar hoje. Está bem? Mais uma vez, bom dia a todos. Ouvi uma voz muito suave. Interessante. Alguém está a vir pela primeira vez? A Casa Espírita? Muito bem. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Já conhecem alguma coisa? Sim. Aqui em Portugal, sim. Nós éramos da casa do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, no Brasil. Então nós estamos recém-chegados aqui em Portugal. Então viemos buscar outra forma de trabalho. Muito bem. Qual é a cidade do centro? Rio de Janeiro. É mesmo no Rio? Isso. Muito bem. Sejam bem-vindos. Isso não acendeu? Por favor. Obrigado. Então sejam todos muito bem-vindos. No final estaremos disponíveis para alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar também de forma mais privada, porque a pública fazemos aqui, está bem? Alguma dúvida sobre o trabalho é aqui em público. Eu gosto muito quando o pessoal no final diz assim, olha, eu fiquei com uma dúvida no trabalho. E aí eu digo, mas a sua dúvida é a dúvida de toda a gente. Então hoje eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente, que é para dizer-vos do que nos vai na alma enquanto instituição. Eu vou dizer uma coisa que está a me incomodar há algum tempo, que é, há muitas pessoas que estão cá, se fosse uma já seria muito, que eu já não sei o nome, ou pelo menos eu não sei o nome. E se alguém no final quiser se apresentar, estamos aqui disponíveis, não teremos obviamente muito tempo, porque volta e meia é preciso atender a alguma situação ou outra, mas eu gostaria de vos conhecer, pelo menos saber o nome. E eu não sou como Chico Xavier, né? Eu não sei o nome antes da apresentação, sei depois. E também não sou daqueles que vou conseguir gravar, mas vou fazer esse esforço, tá bem? Então, fiquem a saber que uma das coisas que é importante para nós enquanto instituição é que as pessoas, quando adentram cá, sintam-se acompanhadas. Tá bem? Não é nenhuma ingerência, eu quero saber quem é, não é isto. É que é importante que nós saibamos, nos conheçamos, saibamos quem somos, porque é que vimos, está bem? Porque às vezes o silêncio pode guardar alguma necessidade em que possamos auxiliar e nem sempre chegamos lá. Está bem? Combinado? Então, volta e meia, quando falarem comigo, eu vou perguntar o nome.
Só não esqueçam o vosso nome, tá bom? Que é para a coisa funcionar. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante. Entretanto, a maior parte de nós acha que já venceu. Vamos falar sobre um sentimento que está no livro de Joana de Ângeles. Aqui volto a referir a esta mensagem, ela está cá muitas vezes para que nós as fixemos. Então, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Investimento no espírito, nesta encarnação, vamos nos desenvolver. Bem, haveria muito a falar sobre isso, obviamente, mas vamos ao tema de hoje. Alguma questão? Estejam à vontade, interrompam, por favor. Nós aceitamos, não se esqueçam, não aceitamos reclamações, porque fechou às 9 horas, tá bom? A secretaria era até às 9 as reclamações. Mas retaliações, dúvidas, complementos, auxílios, por favor, participem. O trabalho não é daqui, é de todos nós. Não esquecer isto. E hoje temos uma característica que é comum a todos os trabalhos, mas esta em especial, porque vai falar justamente do tema a sombria face do ódio, que nós pensamos que já não temos. Não é? E é bom que não tenhamos. Mas vamos ver uma coisa. Para quem conhece um pouco das questões espirituais, sabe que nós temos, cada um de nós aqui presentes, temos a nossa plateia física, mas temos também uma plateia espiritual. E o que é que nos fazem, para o nosso próprio bem, os nossos benfeitores espirituais? Organizam estas tarefas de acordo com a necessidade de muitos irmãos nossos da espiritualidade. Então, se vamos falar de ódio, hoje vamos ter uma plateia que abraçamos com todo o carinho, de irmãos nossos que pararam no tempo com essa perspectiva. Ou seja, nós temos aqui um trabalho muito bom de fraternidade para desenvolver nas nossas emoções, para nas nossas emanações positivas, ajudarmos muitos outros que alguns até fazem parte do nosso círculo pessoal ou de grupo familiar e alguns para nós são desconhecidos. Eu espero estar a falar coisas que compreendamos. Se tivermos dúvidas, é mais ou menos assim. Temos uma plateia espiritual que vai receber esta mesma informação que estamos a receber. Uma coisa interessante, que é, normalmente nós pensamos que os espíritos sabem tudo. Não. Os espíritos sabem o que sabem. Nós sabemos mais coisas do que alguns espíritos? Muito mais coisas. É simples perceber o seguinte. As nossas medidas de ação, de comportamentos, de emoções, estão balizadas pelos conhecimentos que temos e da maneira com que já os conseguimos aplicar. Ora, então o que é que isto quer dizer? Que nós estamos a buscar os conceitos que Jesus nos traz sobre o perdão, a relação com o próximo, como nos relacionarmos com Deus e por aí adiante. Então isso dá-nos uma estrutura. Muitos de nós vivemos, já desencarnamos ou continuamos a viver, sem essa estrutura. Ora, o que é que sucede? Quando partimos para a espiritualidade, pouco sabemos. Agora, nós temos a melhor reencarnação que nós temos, já tivemos em todos os tempos, que é esta. Porque nesta nós sabemos. Ninguém veio nos dizer que talvez seja. Para alguns de nós ainda pode estar no talvez, não há problema nenhum. A partir do momento que estudamos e conhecemos a racionalidade das coisas e eventualmente conhecemos os mecanismos da mediunidade, então já não há dúvidas, nós não acreditamos, nós sabemos. Ora, neste conceito, quando vamos estar aqui a falar do ódio, nós vamos estar a falar entre nós e com muitos outros. Está bem? Todos a aprender, todos nós. Todos nós. Está bem? Não são os senhores ou as senhoras, ok? Então, a sombria face do ódio. Joana de Ângeles, atenção, não está o capítulo todo, está no livro Atitudes Renovadas, e vai falar de uma maneira simples, que é o que a gente pretende também, sobre uma emoção que precisamos desmontá-la. Ok? Então vamos começar. Alguma dúvida é só dizer. E ela começa assim. O ódio, esse famigerado adversário do ser humano, é o perverso genitor da vingança que tantos males proporciona à sociedade. Não dá muito para mascarar a nossa realidade, porque nós andamos ainda numa perspectiva de muitas críticas, muitas tentativas de ocupar o lugar uns dos outros, meramente pelo lugar e não pela oportunidade de fazer o bem, de fazer melhor. Nós temos guerras,
nós temos sociedades que subjugam outras, nós temos muitos equívocos desta natureza. E não querendo dizer, o mundo é uma desgraça, porque não é. É a nossa escola, é um mundo maravilhoso de aprendizado. Entretanto, temos que abrir os olhos e saber que o ódio, né, existe. E nós pensamos que ele existe só fora. Cá dentro, não existe o ódio. E reitero, espero bem que não haja mesmo. Okay? Mas precisamos desmontar um pouco esse sentimento, este processo, sabendo que ele é o genitor da vingança, ou seja, das ações que se perpetuam uns contra os outros. Uns contra os outros. A vingança, a vendetta, ou a vendetta, como quisermos, e isto proporciona mal à sociedade. Então, espera aí, eu penso muito no amor. O amor constrói, e é verdade. Mas é preciso também refletir sobre o ódio. Por que ele existe? Qual é a sua estrutura? Como é que ele se manifesta? Como é que ele consegue marcar ou criar metástases nas nossas emoções? É preciso pensar nele. É preciso ter coragem de olhar para nós próprios e notar se de alguma forma ele lá se encontra. Para quê? Para que nós estejamos a fazer uma autoanálise, verificar o nosso próprio estado de saúde mental e emocional para corrigir. Se eu pura e simplesmente não refletir sobre as coisas, eu não alcanço solução para elas, caso elas existam. Então, quando Joana d'Anges, neste capítulo, neste livro, Atitudes Renovadas, vem falar sobre o ódio, então se ela estuda isto e nos quer passar, nós também deveremos fazer. E é o que vamos fazer. Iniciando-se na raiva, condensa-se em emoções perturbadoras que se convertem em tormentos destruidores. Bom, ódio, eu sei que, eu posso dizer 100%, de nós julga da seguinte maneira. Não, eu, por amor de Deus, não odeio ninguém. Ótimo, é muito bom chegar a este patamar. Até a própria rejeição íntima, um sentimento tão marcado quanto o ódio, ótimo, excelente. Agora, quando se fala iniciando-se na raiva, será que eu estarei tão isento? Olha como diminuiu o patamar, não é? O ódio é a instalação. Agora estamos a falar do processo de instalação. Raiva. Nós sentimos raiva? Ok, volta e meia, não é? Assim, mais alguém aqui, porventura, em algum momento, sente só para sondar. Pelo amor de Deus. Raiva disto, daquilo outro. Né? Nós sentimos. Por quê? Porque algo vai contra os nossos interesses, eu poderia dizer meramente o ego, mas vai contra os nossos interesses. Então, nós sentimos. É preciso assumir. Bom, eu não sinto. Ótimo. O que é que tem que fazer? Alargar assim as camisolas, né? Para as asas não ficarem amassadas, para poder passar voo. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu fico muito satisfeito quando vencemos isto. Ótimo. Eu corro o risco de pensar que venci. E aí vou entrar por um caminho invigilante e nem me apercebo do processo. Okay? Então, começamos logo por aqui. O assunto já ficou comum a todos nós? Já ficou. No ódio, se calhar, não ficava. Porque a gente pensa, já venci. Então já fica comum para nós. Agora, já que ficou comum a todos nós, vamos agarrar o tema. Guerras e terrorismo, perseguições cruéis e estúpidas, ou seja, sem sentido, preconceitos e crimes inomináveis, olha os preconceitos, são frutos espúrios das suas articulações nefastas, do ódio, que já está estruturado e começa a gerar isto. Terrorismo, perseguições cruéis, preconceitos, crimes inomináveis, nem dá para a gente, às vezes, estar a falar neles, né? São os frutos do ódio. Muito bem, então, o assunto já me interessa, eu já começo a perceber que isto vou precisar trabalhar de alguma forma. Então, no ódio, nutrindo-se do cultivo dos pensamentos doentios, trabalha os tormentos defluentes da inferioridade moral do indivíduo, convertendo-se em enfermidade grave a devorar igualmente aquele que o cultiva. Muito bem. Então está aqui o primeiro momento de vigilância.
Eu sinto ódio? Não. Muito bem. Como é que eu vou trabalhar para não sentir? É conhecendo-o. O que ocorre quando se instala o ódio nas nossas emoções? Ocorre justamente isto, e sabemos que é daqui que ele se estrutura, dos pensamentos doentios. A raiva é um primeiro momento em que, se não tivermos, por exemplo, vigilância, ela pode ir aumentando. E Joana vai explicar como é que esse aumento acontece. É um plantio constante, né? Então, cultivo, plantio dos pensamentos doentios. E esses pensamentos vão trabalhando esses tormentos defluentes da inferioridade moral do indivíduo. Ou seja, nós não somos perfeitos. Então vamos assumir que, não sendo perfeitos, estamos sujeitos a isto. Muito bem. Estou a conseguir o quê? Uma profilaxia. Eu estou a conseguir perceber que há um medicamento que poderá me ajudar a não implementar isto, que é o conhecimento. Jesus dizia assim. Mas Jesus é perfeito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós compreendermos o que nós somos, para onde vamos, os motivos das nossas relações e por aí fora, nós fazemos luz e somos livres. Então, um outro cultivo. Ora, convertendo-se em enfermidade grave a devorar igualmente aquele que o cultiva. Ora, não devo ter o ódio, não é pelo outro, num primeiro momento, se quiser. É por mim mesmo. Cuidar de mim. Cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, para que eu seja uma pessoa útil e não uma pessoa inútil, porque parado no tempo, ao invés de trabalhar no bem, estou a prejudicar o meu semelhante e a mim mesmo. Okay? Isto é tão irracional, o ódio, mas ainda existe em nós. Né? Atenção, alguns. O ódio é vírus moral que infecta as pessoas inadvertidas, lembra da invigilância, e as domina, tornando-as fatores de destruição onde se encontram. Nós não queremos ser problema, nós queremos ser solução para sermos felizes. Até aqui tudo bem? Sim? Quando o ódio se instala nos sentimentos, de imediato se apresenta o desejo de vingança que, de forma alguma, proporciona a reparação do mal que lhe deu origem. Olha o detalhe. Muitas vezes nós arranjamos justificativas para... Eu vou ter que adiantar isto porque eu sei que alguns estão a pensar, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou ter que buscar. Mágoa, melindre, sabores que não compreendemos, todos eles vão fazendo parte do nosso pensamento e das nossas emoções. Joana vai tratar um pouco à frente. Mas eu sinto que nós precisamos todos... E atenção que eu leio pensamentos. Né? Está bem? Esqueçam disso. Cuidado. Então, é preciso que nós agarremos isto como um processo de muito interesse para nós. Aliás, vou-vos dar aqui uma outra sugestão para agarrarmos o tema, que é: não serve para mim. Eu estou absolutamente pacificado, que é bom. Estou tranquilo, tinha umas dúvidas, já tratei, estou bem resolvido. Ótimo, excelente, isso é muito bom. Não implica que amanhã não possa ter situações em que eu me coloque na necessidade da tal vigilância. Tudo bem? Mas há um detalhe importante, é que eu tenho filhos. Eu tenho pais, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me procuram no meu trabalho, onde quer que seja. Ora, nas relações entre pares, é importante que nós tenhamos uma estrutura de conhecimento racional aplicado depois às nossas emoções para que possamos ajudar alguém. Então, agarremos o tema, se não quisermos pensar em nós, né? Também como uma fonte de auxílio para companheiros nossos. Perceberam a ideia? Estão vendo aqui a voz? Sim? Perceberam? Não? Simples. Faço por mim, mas também faço pelos meus semelhantes. Okay? Para quê? Para proporcionar, né? Para perceber que, de forma alguma, melhor dizendo, proporciona a reparação do mal que lhe deu origem. Não vamos ter hipótese nenhuma numa vingança de reparar o mal. Nenhuma. Se eu tiver os sentimentos, só o sentimento, já não estou falando da ação, só o sentimento de vingança e por aí fora, eu não vou reparar o mal que porventura me tenham feito. Jesus, quando diz: perdoai 70 vezes, 7 vezes. Vou-vos contar uma passagem de Chico Xavier. Atenção, eu com as passagens de Chico Xavier normalmente ponho sempre algumas reservas, porque depois dizem que disse isto, aquilo outro. Mas há histórias que são comuns da vida de Chico. Então,
uma senhora, atenção, não vou falar de casamentos e divórcios, né? É só o conceito. Então foi uma senhora, com Chico Xavier, e disse assim, olha, Chico, vou me separar. E Chico diz, minha irmã vai se separar então, e essa luta, tantos anos. E ela disse, olha, já fiz as contas. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7 vezes, eu fiz as contas, 490, eu fui registrando, passo por passo. Agora para mim, chega. E Chico disse, minha irmã se perdoa, e Emmanuel diz assim, não, avisa a nossa irmã que é para perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. Porque se eu fizer contas, eu vou estar a perder tempo. O perdão é para cada um. É para cada momento. Atenção, já agora, sendo o perdão um antídoto do ódio, reforçar a ideia. Perdoar não é esquecer. Okay? Quando se diz, olha, estava na lição, o perdão com esquecimento absoluto. Né? Nós pensamos, esquecer é apagar da memória. Não. É arquivar o processo porque bem resolvido. Está bem? Arquivar o processo porque está bem resolvido. Aplicar compreensão. Está bem? Essa ideia de perdoar e esquecer causa muitos traumas, porque as pessoas querem perdoar e não conseguem esquecer. Claro que não vão esquecer. Porque se nós esquecêssemos as coisas, repetíamos os mesmos erros, caíamos nas mesmas armadilhas. Está bem? Então é nesse sentido. Ora, e nós temos um outro hábito, que é, nos nossos enganos, aplicar justificativas quando em verdade são explicações. Por que que você agrediu aquela pessoa? Eu agredi porque ela me fez isto. Estou justificado. Não, você explicou. Mas isso não é justiça. Isso é vingança. Não é nenhuma justificativa. É muito diferente. Então, quando nós cometemos um erro, é um erro. Mas o outro também cometeu. 2-0 para o mal. O jogo está mal. Se alguém comete um mal e eu revido com o mal, como é que está este campeonato? 2-0 para o mal. Então nós revertemos o processo. Fazemos um bem. Ficou empatado? Não. Porque o mal é uma coisa temporária e o bem é uma coisa duradoura. O que vai surgir depois, o mal eu arquivei, resolvi, está tudo bem. Na cabeça da pessoa está o bem que eu lhe fiz. E esse não se apaga, curiosamente. Está bem? Então, lembrar que nada do que façamos numa vingança vai reparar o mal que nos tenham feito. Raiva, melindre, né? A base disso tudo, tá bem? O outro, aquele que é tido por adversário, passa a ser uma figura detestada, que eu odeio, sendo vigiada e mentalmente perseguida, sem nenhuma chance de reparação do equívoco. Porque o ódio não permite ao infeliz a sua recuperação. Vamos fazer uma coisa. Vamos para o nosso dia a dia. O outro, aquele que é tido por adversário, passa a ser uma figura detestada, sendo vigiada e mentalmente perseguida. Olha o detalhe. Aqui é do ódio, certo? Troca para o melindre. Troca para o melindre. Então, uma pessoa diz uma coisa que eu não gosto de ouvir, principalmente se for verdade. Eu não gosto. Então eu fico melindrado, porque a pessoa foi honesta comigo e disse o que eu deveria ouvir. A partir daí eu estou aborrecido com ela. O que é que vai acontecer? Qualquer coisa que a pessoa diga ou faça, eu estou com a lente do melindre. Então eu afasto, magoo-me cada vez mais, porque a minha visão é distorcida. Olha o dia a dia. Olha o dia a dia. Isto é simples. Isto acontece. Isto acontece. É ou não? Acontece. Então sorria. Se acontece, sorria. Porque estamos no mesmo mundo. Somos todos filhos de um mesmo pai na mesma caminhada. Agora, o outro não tem chance de reparar. Porque a minha lente não permite ver as boas ações. Eu não consigo compreender. Antônio, quer dizer alguma coisa, Antônio? Eu estava a dizer que eu não estava ofuscado. Pois. Bastante, a nossa lente ficou ofuscada. É verdade. Ok?
sem nenhuma chance de reparação do equívoco, que eu não abro campo para ele. Eu fechei-me no ódio. Fechei-me no ódio tem muito que se liga. Ou seja, eu estou prisioneiro. Eu. Então vamos pensar numa pessoa... Atenção, vamos pensar todos ao mesmo tempo. Tá? Vamos pensar numa pessoa que vive assim. Que não deveremos ser nós. Mas se for, corrigimos. E vamos começar a lançar um olhar sobre essa pessoa de compreensão. Não de crítica, vamos fazer isto. Compreensão. Porque aquele que quer uma vingança, ele está preso na própria vingança. Então merece as nossas melhores emoções para poder ajudar. Então, lembrar que isto fecha o processo porque eu não tenho como reparar, então o outro vai continuar a me odiar. Comprar-se em vê-lo sofrer até exaustão numa terrível conjuntura de poder desalmado que, nada obstante, torna mais desventurado aquele que pensa estar esforçando-se. Porque a sua sede de vindita é insaciável e nada consegue diminuir-lhe de intensidade. Ou seja, quem odeia nunca está satisfeito. Aí a pessoa teve um problema. Aí dá até mais. Olha, que o problema já foi mais grave do que aquilo que aconteceu consigo. Ah, mas é aprender. É aquele famoso, né? Não, eu perdoo, não tem problema nenhum, mas Deus está a ver. Deus sabe o que faz. Deus é justo. Deus não... Essa é ótima, né? Deus não dorme. Né? Nós temos muitas formas de mascarar a nossa raiva com palavras que parecem sábias, mas no fundo elas indicam o que nós desejamos para os outros. Há uma frase que eu vi aqui em Portugal, se calhar no Brasil também há muito por aí fora, que é assim, a pessoa entra e está escrito: desejo-lhe o dobro daquilo que me desejas. Gente, tem um perigo, não façam isso. Eu sei que a ideia é inibir a pessoa que entra. Oh meu Deus, eu estava a pensar mal, é melhor eu pensar bem. Não funciona. Porque agora imaginar, eu estou com... ok, sim, então você deseja o dobro do que eu desejo. Não façam isso. Eu sei que é só uma frase, mas denota que nós precisamos tomar cuidado com isso. Ok? Então, torna mais desventurado aquele que pensa estar esforçando-se, ou seja, esta exaustão afeta primeiro quem odeia. Não esquecer isto, ok? Porque nunca passa. Agora eu vou-vos falar de uma questão que para nós é tão clara, tão evidente, que é, quem começa a estudar a doutrina espírita e se aprofunda no processo, quando chega, se é necessário ir para lá, quando chega no contacto com irmãos nossos da espiritualidade que vêm através da mediunidade falar conosco e que temos essa bênção de aprendizado, o que é que nós assistimos? Pessoas há décadas, há séculos, não quero ir muito mais longe, a viver um sofrimento atroz porque, julgando-se ofendidas ou ofendendo-se, não perdoaram. Não perdoando, ficam neste sistema de vingança constante, e daí muita gente chegar no centro espírita, achacada por entidades obsessoras que lhe prejudicam ou procuram lhe prejudicar. E por quê? Porque estas entidades, que são irmãos como nós estamos aqui para não nos transformarmos nessa situação. São espíritos que pura e simplesmente não perdoaram. Só isso. Gente, é tão simples assim, e passamos séculos. Às vezes assusta-nos dizer assim, então um espírito pode ficar 200, 300 anos a perseguir alguém porque não perdoa? Até pode ficar mais. Porque não podemos esquecer uma coisa importante nisto. O que são 200 anos? O nosso planeta. O que seja. Né? A relatividade das coisas é muito grande. Por quê? São 200 voltas do nosso planeta à nossa estrela maravilhosa, ao Sol. É só isto. Porque o tempo, nós contamos noite e dia, mas se nós bloqueamos a mente, o tempo fica parado. O tempo é tão relativo que se eu estiver numa cadeira do dentista e estiver a doer, parece que estou lá 3 anos, né? Mas acaba. Mas se eu estiver num momento de alegria e por aí fora, muito satisfeito, olha, as férias já acabaram. Mal começaram, porque eu estava muito bem. Então o tempo é muito relativo, ele está na nossa mente e está na contagem que fazemos. Então 200 anos não é nada, mas é uma perda de tempo. Em que 200 anos podiam fazer tanta coisa boa e ficamos a sofrer, porque não perdoamos. Espera aí. Então, perdoar é
um caminho para reverter o processo do ódio, aplicando o quê? Compreensão. E por que nós dizemos que é uma bênção poder atender irmãos nessa condição? Porque nós vemos na prática estas lições a acontecerem. Só para termos uma ideia do que é este processo e o quão arriscado nós alimentarmos qualquer um destes pequeninos para chegar até lá, é que o espírito que ainda não perdoou, ele vê o seu perseguido reencarnar algumas vezes, ter filhos, viver a sua vida, mesmo que o persiga, a pessoa continua a construir. Ou seja, um avança, apesar de ter errado. Vamos imaginar que realmente foi um erro. Um assassínio, uma calúnia que destruiu a família, um assalto tremendo que deixou a pessoa magoada, seja o que for. Mas esse que errou, ele continua o seu caminho. Quer dizer, eu errei, eu vou ter que corrigir. Então ele reencarna, ele vai vivendo a sua vida, processo a processo. E o que não perdoou, que seria a vítima. Seria a vítima, aquele por quem nós consideramos que merece todo o cuidado, porque é a vítima. Esse parou no tempo e está em grande sofrimento. Porque não perdoa. Isso parece um pouco injusto, mas não é. Porque o processo é de libertação e crescimento. A partir do momento que eu recebo uma injunção negativa que eu não gosto e aplico compreensão, eu me torno uma pessoa livre. Eu passo a observar o mundo de uma maneira que me diz que cada experiência é um processo de desenvolvimento. Cada um de nós, e nós temos essa experiência. Nós, em dado momento, sentimos que alguém nos fez mal. E conseguimos dizer assim, que interessante, não sinto nada contra, até vou procurar ajudar a pessoa, porque eu sinto que ela não está bem. Gente, faz-nos um bem tão grande. Agora, se nós não perdoamos e se nos ofendemos, ficamos a guardar raiva. Então, o que nós aprendemos com estas comunicações? E para mim é uma coisa muito bem marcada. Mais sofre quem não perdoa do que quem erra. Quem erra tem tempo para corrigir. Quem não perdoa, para no tempo. E mantém o sofrimento. Eu não vou criar nenhuma imagem, mas poderia criar várias, para perceber que as dores infligidas em um determinado tempo, elas permanecem com a aparente vítima, porque ela não perdoa, então grava aquela dor. Há um sistema, e eu vou-vos pedir para refletir um pouco sobre isto, há um sistema emocional nosso que nos faz sentar na cadeira da vítima. Assumir o papel de vítima. O papel de vítima dá-nos como que uma espécie de conveniência de que, atenção, eu sou vítima. Então, eu mereço todos os cuidados. Ataquem o algoz. Só que eu, na posição de vítima, se odeio, se quero uma vingança, em boa verdade, eu estou a sofrer por minha responsabilidade. Quando nós vemos... eu ia dar um exemplo, mas vou buscar Chico Xavier, que é sempre uma alma nobre que nos toca ao coração. Eu confesso, quando vi isso, estranhei, mas é assim. O que é que o Chico Xavier fez muitas vezes? Ele pegava aqueles jornais assim, de muita violência, né? Alguns que gostam de propagar violência. Então, ele pegava o jornal todas as manhãs e lia as notícias duras, difíceis, assassinatos, violências, coisas terríveis. E as pessoas diziam, Chico, você lê essas coisas? Eu leio. E ele, mas por que estás a fazer isto? Isto faz mal. Não, eu estou a orar pelos algozes, pelos criminosos. Porque as pessoas chocam-se e oram pelas vítimas e odeiam os algozes. É preciso ajudá-los. Então ele estava ali para orar por eles. Ao contrário de nós, quando fazemos e temos o gosto por essas leituras, é pelo escândalo. E ele o fazia sabendo que aquelas almas que estavam a cometer aqueles crimes precisavam de oração. Eu posso vos dizer que para um espírita, hoje, uma notícia desta natureza, a primeira é o homem velho. Nós chegamos, uau, como é que pode? Mas logo a seguir, eu sei que isto acontece com todos nós, é pensar, a vítima e os que estão à volta, a família, vão precisar de ajuda. Seja o que for, vão precisar de ajuda. Vamos orar por eles. Mas vamos também orar
por aquele que acabou de se comprometer por minutos ou instantes, talvez por décadas ou séculos. Porque vai ter que retificar tudo e vai precisar de auxílio. Lembremos-nos do seguinte: se alguém comete um crime hediondo, vamos falar desta forma, vai precisar reparar. E detalhe: Jesus, Deus, na sua lei, na providência divina, os nossos benfeitores espirituais vão precisar de pessoas para ajudar aquele criminoso, para que ele volte à senda do bom caminho, retifique o que fez, repare o que fez, se melhore. Certo? Até aqui tudo bem? Vai precisar, não vai? Quem é que se candidata a ajudá-lo? Quem tiver débitos, quem precisar crescer. Somos todos nós. Mas e se eu colocar uma barreira, odiando a própria pessoa, que não teve nada a ver comigo, o crime, odiando a própria pessoa, eu passo a ser um elemento não útil para o processo. Então, se eu quero servir em nome de Jesus, em nome das forças do bem, eu preciso fazer um esforço, um trabalho, eu digo esforço porque nós ainda temos muito para vencer, um trabalho de higienização íntima para sermos instrumentos úteis em qualquer circunstância, inclusive nestas mais difíceis. Tudo bem? Aqui exercício para fazer, não é? Ok? Então, quem não perdoa sofre imenso. Está bem? Quando se promove a vingança que o ódio engendra, você já vai pensando, aquele que lhe padece a injunção deseja a destruição do outro, matando-se também. Quem odeia quer destruir o outro, mas também está a se destruir a si. O que é profundamente desolador e irracional. Não faz sentido. Se alguém errou para comigo, por que hei de eu afundar? Toda onda de inimizade que se direciona contra outrem responde pelos transtornos que lhe dão origem. Ou seja, cada um de nós, quando tem esse tipo de emoções, está a adoecer. Nós próprios. Então vamos olhar uma pessoa que tem ódio, não como uma pessoa que nós devemos rejeitar, mas uma pessoa que precisamos ajudar. Ajudar não a manter o mesmo estado, obviamente. Ok? Deseja a destruição do outro, matando-se também. Vamos fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que a gente faz? Acho que é assim. Não. Eu já desculpo. É só para vocês não estarem aqui a ler. Quando nós estamos naquelas comunicações e a falar com espíritos, todos nós somos espíritos, né? Ocorre uma coisa muito interessante, que é um espírito que ficou aprisionado 100, 200, 300 ou quantos anos foi, mantendo-se no ódio, no fundo, e vamos prestar atenção nisto, no fundo ele não odeia aquela pessoa. Nossa, mas persegue 200 anos, quer o mal, ultrapassa tudo, quer o mal da pessoa, então ele não a odeia em essência, é a máscara. No fundo, alguém nos faz uma coisa e nós queríamos que a pessoa tivesse feito outra coisa. Então nós a perseguimos para que ela, de certa forma, faça uma coisa diferente. Mas o assunto já está tratado, já está feito, não vai voltar atrás. Então a perseguição dá-se porque, em boa verdade, eu quero estar com a pessoa. Já viram eu perguntar, ou qualquer um de nós perguntar, para um espírito e entre nós, vamos falar entre nós, é mais fácil. Olha, se você não gosta tanto do João, por que que o persegue? Por que que ele telefona? Por que que ele escreve? Por que que ele procura fazer mal? Porque, em boa verdade, você quer continuar ligado ao João. Ou a Maria, seja como for. Então, será que é mesmo ódio? Ou é uma necessidade que nós temos de dizer para a pessoa que aquilo que ela fez nos magoou tanto e nós queríamos outra coisa? Então, comecemos a pensar que se eu tirar esta matéria toda desagradável, que colocamos sobre os ombros e nos tolda a visão, se nós a retirarmos, eu se calhar tenho coisas boas para dizer para a pessoa. Reconhecer coisas boas no caráter do outro é o primeiro caminho. Para que nós observemos que os outros têm um grande valor. Por quê? Porque nós também temos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma luz interior desde o nosso início. E para que esta luz brilhe, eu preciso tirar estas emoções
que nos toldam no tempo. Ora, se eu começo a perceber que há ondas, que tudo que eu produzo emocionalmente faz mal a mim ou ao meio que eu estou, eu devo pensar o que é que eu estou a produzir com a luz que Deus me deu. Paremos e pensemos. O ser humano encontra-se programado para o amor e para a plenitude, lá na origem. E cada vez que bloqueamos o processo, sentimos-nos mal. As dificuldades enfrentadas devem constituir estímulo para o avanço, com a natural administração das ocorrências infelizes, que se lhe devem transformar em experiências de sabedoria. Ora, gente, eu não vou ler isso outra vez, tá bem? Eu sei que alguns viajaram. O que é que acontece? Se nós entendermos essas dificuldades e esses embaraços que nos causam como oportunidades, tudo se transforma. O que é que acontece? Nós vamos ver uma nota do capítulo 14 do mesmo livro, que está muito fresco na memória, nós temos grupos de estudos, e diz exatamente isto de outra forma, que é: os desafios existenciais constituem mecanismos de que dispõe a vida, ou seja, a providência divina como um todo, a fim de facultar o desenvolvimento dos valores herdados do Pai, temporariamente adormecidos. Nós temos a construção de luz em nós, feita por Deus. Se percebemos que os desafios existenciais constituem mecanismos de que dispõe a vida, isso não é obra do acaso. São esses os mecanismos para o nosso desenvolvimento. Então nós vamos olhar para as dificuldades com outros olhos, com outra lente, com outra alegria interior, porque cada uma delas que vencermos nos trará paz. Agora, se eu fixar a minha mente procurando prejudicar alguém, ou guardando raiva, rancor, eu não estou magoado. Aliás, eu não estou triste, não estou magoado. Estou aqui, não sei, é uma amargura, não gostei do que me fez. E nós nem conseguimos assumir as nossas emoções. Até me fez mal pensar nisto. E faz, né? É tão curioso. Fugir disso, fugir no sentido, não é de querer esquecer, não. Olha para o problema. Eu estou a sentir isso por quê? Começa a respirar outra vez, gente. Porque senão o nosso coração não aguenta. Coitadinho dos nossos rins. O nosso sistema imunológico. Nós damos cabo disto tudo. Destruímos a nossa saúde por um bocadinho só. Paulo dizia uma coisa, ficou escrito, uma coisa maravilhosa. E isto, muito cuidado, que é: um pouco de fermento leveda a massa toda. Ciúmes. Um pouquinho de ciúmes não faz mal. Vai levedar a massa toda. Se não for hoje, é amanhã. Okay? A coisa está acontecendo, está no forno. Pequenas magoazinhas aqui e acolá. Olha, uma coisa deliciosa para fazer é dizer assim: olha, eu já tive pessoas a fazer isso comigo. Eu acho que ainda não consegui fazer com ninguém. Dizer assim: olha, eu pensei mal. Eu peço desculpa. Eu pedi desculpa por quê? Não fez nada. Mas eu pensei mal. E eu fiquei a olhar: nossa, esta pessoa é maravilhosa. O facto de sentir e depois dizer, libertando-se, é fantástico. E eu fico a olhar: maravilhoso. Um dia eu vou seguir um exemplo destes. Então, não guardar nada, nem um fermentozinho, nem um bocadinho. Está bem? Não vão nas revistas cor-de-rosa. Vamos apimentar a relação. Um pouquinho de ciúme. Gente, ciúme é igual a desconfiança. Ninguém vive feliz sem ter confiança dentro de um lar ou numa relação. Ok? Então, avaliar que nesses processos, perceber que é preciso alijar tudo. Nós vamos conseguir se percebermos que esses desafios constituem mecanismos da própria vida. Então, peraí, surgiu um problema? Eu vou reclamar dele? Eu sei que vocês vão reclamar, eu também vou, mas é o primeiro momento só. O homem velho para e pensa: peraí, isso é um problema, eu devo resolver. Eu gostava muito do terceiro ano de escolar, porque nós estávamos a aprender as primeiras matérias para refletir e pensar um pouco mais, além dos automatismos. Então resolva este problema. Fantástico. Um problema é feito para quê? Para resolver. É um desafio. Não é? Depois nós vamos crescendo no processo da vida. Aliás, esse capítulo 14 diz mesmo isso. Vencemos um, melhoramos. Aí vem outro, mais difícil. Vencemos. E é um processo de desenvolvimento. Tudo bem? Até aqui. Alguma dúvida, alguma questão? Certeza?
Mas esse processo que chamamos de raiva, mas que tem por trás um ódio... Não é por trás, ele vai estruturar o ódio, né? Estruturando, Ou exatamente. seja, o ódio é para... Sim. Esse processo é um processo, para mim, não é algo que eu agora estou escutando de você, estou concordando plenamente e pumba, mudou. Não, me dá uma consciência, me dá um desejo de mudança, me dá até uma vontade de voltar atrás e fazer o que você exemplificou, falar o que você exemplificou, mas percebo que não é ainda, é um processo, que não é algo resolvido ainda. Exatamente. A consciência disso é extremamente importante. Uma coisa que acontece, e eu posso vos dizer que é muito comum... Desculpa só, então, isso também traz, além de nos fazer mal, traz aquele sentimento de culpa, de assim, poxa, teoricamente eu sei como é, eu escutei a palestra, e isso acontece comigo. Mas por que eu não estou conseguindo? Okay. Porque, então, isso é não um pouquinho complexo para mim. Mas isso pode pensar o seguinte, que é um sentimento de culpa. Não é de culpa. É o despertar da consciência que já nos obriga a fazer outra coisa. Se eu pensar em culpa, eu estaciono. Eu sou culpado, então eu estaciono. Eu sou responsável, eu avanço. São coisas distintas. Não se culpabilizem, não se siliciem, eu não presto, nada disso. Porque isso também é egoísmo. Isso é parar no tempo. Ok? Isso é parar no tempo. Não se faz isso. O que se faz é, eu tenho a responsabilidade de mudar. Ok? O que acontece muitas vezes quando estamos a estudar isto, aliás, não sou eu que estou a dizer, está ali, está bem? Já agora, isso é um estudo todo em conjunto. O que ocorre é que nós, não é deslumbrar, porque o deslumbramento tem uma coisa importante, que é o despertar para as luzes que estão à nossa volta. Mas o encantamento imediato significa que, sim senhor, eu vou fazer, e depois esqueço. O importante fazer é isto, que a Maria está a dizer, é a perspectiva de dizer, ok, eu preciso mudar isto. E depois, façam-me um favor. Peguem um livro, tem a biblioteca, podem requerer o livro, se requerem todo ao mesmo tempo, não dá, né? Mas também nem sei se haverá aqui disponível. Tem? Vamos estudar o livro, realmente aqui interessa-me. Só para ter uma noção, por que eu coloquei aqui este capítulo 14? Porque para chegar ao capítulo do ódio, esta estrutura já foi trabalhada. Eu quando chego no capítulo do ódio, eu já sei isto. Melhor dizendo, eu sei e sinto. Já incorporei esta ideia. Então, quando eu chego ao capítulo do ódio, é tudo muito simples. Tudo bem? Então, é normal que isto seja um processo que eu não resolvo. Tenho que resolver isto já. Calma. Sejamos honestos conosco próprios e avaliemos cada caso. Está bem? O autoconhecimento. Olhar para nós e verificar o que é que pode ser alterado. Não é achar, primeiro, o grande erro que nós temos, muitas vezes, é achar que somos bons. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Tu que és bom. Bom é meu Pai que está no céu. Foi o que Jesus disse. Então, não assumamos que nós somos bons. Assumamos que nós temos defeitos e vamos encontrá-los. Eu não encontro defeito nenhum. O único defeito que encontro é que eu sou perfeccionista, que eu quero tudo direitinho no lugar. Esse é o maior defeito que nós encontramos em mim. Por incrível que pareça. Nas entrevistas de trabalho, então, é uma maravilha. Ok? Então, vamos lá. Compreender isto. Que qualquer desafio é mesmo um processo e um mecanismo para o nosso desenvolvimento. Só isso. Então, não nos ofendamos. Está bem? E isto é para desenvolver os valores que todos nós temos. Então, Joana continua. Eu coloquei esta nota do capítulo 14. Constituem exemplos de dignidade e de elevação espiritual as vítimas que não se alegram com as desgraças dos seus algozes, ou que, contribuindo com a justiça, não têm como meta torná-los infelizes, objetivando somente recuperá-los sob as determinações e impositivos das leis que regem a sociedade. Então, primeiro, elevação espiritual quando eu não me alegro com a desgraça dos outros. Mas as regras têm que ser cumpridas. Um crime cometido, a sociedade tem instrumentos para fazer com que a pena seja cumprida. Detalhe. Por que é que uma pessoa, por exemplo, comete um assassinato, vai ser presa? Por quê? Pagar pelos seus atos.
preservar a sociedade. Preservar a sociedade. Vai ser uma medida e podemos mudar. Uma oportunidade de refletir e poder mudar. Okay? Ou seja, se as leis forem meramente punitivas, elas transformam a própria sociedade como vingadora, sem elevação moral. Ora, quando nós desrespeitamos presidiários e por aí fora, dando-lhes condições desumanas, nós estamos num patamar ainda de sociedade doentia. Quando colocamos os prevaricadores numa prisão, cerceando-lhe a liberdade, para que ele não venha prejudicar outros, tenha tempo de recuperação, eu transformo uma prisão num processo reeducativo. Olha a questão emocional. Quando eu odeio, eu me aprisiono. Quando eu me aprisiono, eu não sou feliz. Faço de tudo à minha volta para constituir e buscar aquilo que eu julgo que é a minha felicidade através da vingança e não funciona. Olha a prisão da consciência, que é retificadora, que me coloca diante do erro que eu cometi, sempre com a oportunidade de retificar as minhas emoções. Ora, então, o que ela está aqui a dizer é que a própria sociedade tem leis que objetivam essa reparação, vou chamar assim, não numa perspectiva de vingança, pelo menos é assim que deveria ser, mas numa perspectiva de recuperação daquele que é o prevaricador. Ora, a sociedade é reflexo das nossas emoções. Se nós permitimos que as nossas leis sejam meramente punitivas, então é porque é ainda assim que eu sinto. Ora, a sociedade ainda tem muito para evoluir. Quem é a sociedade? Todos nós. Okay? Então, cuidado quando nós dizemos assim, cometeu aquele crime, tinha que ter pena de morte, tinha que ficar 50 anos. Eu não estou a ser justo, eu estou a ser vingativo. Está bem? Amigos comandantes? Certeza? Ninguém se aborrece? Não? Ok, vamos lá. Quando algum mal te aconteça, pensa de maneira lúcida e tenta descobrir. Ou seja, Joana já está dizendo, tudo isto acontece por isto e por aí fora. Agora faz assim. Quando algum mal te aconteça, pensa de maneira lúcida e tenta descobrir o benefício que podes oferir com a sua superação. Eu posso não beneficiar com o mal que me fizeram, mas o que conta são as minhas emoções. Como eu superar, aí estará a minha vitória. Percebam que as coisas ultrapassam as questões da materialidade e da temporalidade para estruturar o ser, desde a sua criação, da sua luz interior, até aquilo que consegue suplantar. Para quê? Para crescer e continuar livre. Repare, ela diz, quando algum mal te aconteça. Ela não diz, se algum mal te aconteça. Por quê? Porque os males vão acontecer. Nós estamos na Terra. Ninguém veio para passar férias. Garanto-vos uma coisa. Se fosse para passar férias, eu ficava lá. Lá é muito maior. Mais estruturado em verdades e por aí fora. Aqui também é. Só que são as nossas verdades do ponto de vista material. Sofremos ainda. Tudo bem. Então ninguém veio para passar férias. Se eu quiser chegar na doutrina espírita e assim, eu quero me isentar de problemas, não é aqui. Mas eu quero ter força, quero ter entendimento para vencer as dificuldades, para tratar bem emocionalmente os processos. Ótimo. Doutrina espírita. Está bem? Filosofia de vida. Evita permanecer ruminando o ato inglório, a fim de que se não te fixe, mantendo-te livre da sua mórbida contaminação. Esta frase vale para o ódio, vale para os pensamentos de suicídio e muitos outros. O que é que nós fazemos? Temos uma coisa ruim. Voltamos a nos colocar na cadeira da vítima e começamos a pensar. Muito bem, esta pessoa fez mal. Logo eu sou superior a ela. Olha o detalhe, né? Porque é assim que funciona. Quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, eu sinto no direito de me vingar, porque eu sou melhor do que o outro. Onde é que paira mesmo aquela questão da humildade? Não paira. É orgulho. Okay? Então o orgulho assoma e nós o que é que fazemos? Fazemos filmes. Como é que uma pessoa, numa situação muito comum, acaba por cometer um suicídio? Chico Xavier, certa feita, diz-nos assim: se o pensamento do suicídio vier, não lhe faça ninho. Porque o pensamento vive no ninho em que é gerado. Ou seja, não lhe faça ninho. Veio o pensamento? Ok, sim senhor, veio. Não fujam dele.
Fugir de alguma coisa é permanecer com ela na cabeça. Tudo bem? Sim? Percebem o conceito? Ou seja, não fujam. Assumam. Ah, veio o pensamento. Olha cá. Suicídio. A vida é... Eu sou imortal. A vida vai continuar. O suicídio é um erro. Eu vou cometer mais um erro para além das dificuldades que tenho. Não vou resolver nada. Vou ter que voltar em situação mais difícil. Não vou sentir paz porque não resolvo o problema. Vou ficar angustiado porque vou fazer os outros sofrer. Esquece. O que normalmente acontece é: ai, se eu partir, o que as pessoas vão ver? Ai, vou fazê-las sofrer. Não, se eu partir, acaba tudo. E começa a fazer um filme acabando tudo. Esqueçam o filme. Esse é que é o grande risco. A mesma questão no ódio, na vingança. Começa a fazer um filme e quando vê, está a materializar na espiritualidade o processo, que depois vai se materializar do lado de cá. Então, não alimentar. Evita fazer isto. Está bem? Permanecer ruminando no processo. Como é que a gente faz? Ora. Vou tentar ser rápido também, porque daqui a pouco vai sair o vosso almoço. Amai os vossos inimigos. Fazer bem a quem vos persegue. Orai por quem vos calunia. E eu não consigo amar o meu inimigo ainda, claro. Aí eu não consigo fazer o bem que eu nem consigo olhar. Espera aí, então orar. Então vou orar. Eu estou à distância. Vou fazer com que a minha luz brilhe sobre o processo e vou alimentar uma nova relação de energias com a pessoa. Então, quando eu vir que a pessoa tem alguma dificuldade, eu tenho as memórias da oração, do envolvimento, da percepção, os meus benfeitores estão comigo, eu vou ajudar silenciosamente. Ok? Tudo bem? Nem me apercebo. E quando começa a fazer o bem, a minha relação com a pessoa já não é de ódio. Eu já posso dizer que não lhe desejo mal algum. Construir relações será uma coisa de futuro. Percebe a ideia? Basta que eu queira fazê-lo. Por quê? Porque Jesus já disse o caminho. Tudo bem? Certo? Agora você diz, eu nunca vou conseguir amar meu inimigo. Você acabou de encerrar o assunto e vai guardar o inimigo na sua mente e no seu coração, manchando a sua mente e o seu coração. Ok? Então, não permanecer ruminando. Tá bem? A vida é severa para com todos os indivíduos, especialmente para com os seus dilapidadores. Ou seja, quem erra. Assim procura eliminar todos os lances e ocorrências infelizes que te envenenaram o ser e te impõem como espículos cravados nas carnes da alma. Evita isto. Porque quem erra, gente, está doente, está em sofrimento, não precisa que nós também adoeçamos. Tudo quanto ocorre tem uma razão de ser. Lembra-se? Tem os mecanismos e por aí fora. E somente acontece contigo aquilo que se encontra no desenho reencarnacionista da tua evolução. Nada é por acaso. Mas a pessoa então nasceu para me fazer o mal. Não. Ninguém nasceu para fazer o mal. São opções equivocadas da nossa parte. Mas se eu estou em meio ao processo, é porque para mim será útil vivenciar aquela experiência. Ok? Isso não significa que o mal se manifeste e domine nos arraiais dos relacionamentos humanos. Ou seja, está a fazer o mal, deixa estar. Não, é preciso, lembra que falamos das leis e por aí fora? É preciso que haja correção, não vingança. Evita, portanto, cultivar o ódio ou qualquer um dos disfarces que se apresente, tais como animosidade. Não gosto daquela pessoa. Eu estou com ela. E vai alimentando. A pessoa faz uma coisa maravilhosa. Não sei. Vai ter que provar. Preconceito. Tem aquela raça, é de outro gênero, seja o que for, é de outro país. E cria o quê? Repulsa, raiva, prevenção, ira, melindres e por aí fora. Esses a gente conhece também, não é? Os sentimentos elevados a gente tem que parar para pensar. Esses aqui a gente conhece bem. Ora, então, isto são disfarces com que se apresenta. Tudo bem? Já serve para todos nós, não é? É aquilo que eu dizia nisso. Para nós agarrarmos isto, é preciso perceber que o processo começa por ali. Aprende a exercitar a compreensão em torno do estágio inferior, no qual o teu agressor se encontra e supera a situação perigosa. Compreende a situação do outro. Não te agarres. Compreende. Se for possível, auxilie a mudança. De alguma maneira, sintonizes... de maneira alguma, sintonizes na mesma onda de malquerença com aquele que te prejudica, mantendo-te em atitude equilibrada, porque o mal que te façam realmente não te fará mal, se não permitires que te afete. Detalhe, olhe só que interessante. Na mesma onda de malquerença. Um pequeno alerta para as conversas que fazemos uns com os outros no nosso dia a dia. Quando
eu for... Eu vou mais longe. Quando eu consultar uma médium ou um médium, porque eu quis saber das coisas da espiritualidade, as coisas estão a correr mal, eu vou pagar para alguém falar o que está a acontecer. Muito cuidado com as seguintes afirmações. Inspiradas. Olhe que seu marido, olhe que sua sogra, eu não podia deixar passar, né? Olhe teu vizinho, olha a secretária do teu marido, que estão a fazer uns trabalhinhos para lhe prejudicar. Gente do céu, por amor de Deus, isto é mesmo por amor de Deus, não é da boca para fora. Paremos e pensemos. Qual inspiração superior, um espírito elevado, traria para alguém na Terra, criando ligações de malquerença entre as pessoas? Eu sei que a Nina está a fazer mal para o César. Mentira. Mentira. Basta olhar para mim. Está a ver? Está a olhar de lado. Detalhe. Eu, quando faço isto, eu estou a criar uma ponte negativa a partir da Nina para o César. E a Nina vai começar a tratar o César de forma diferente. E eu vou dizer para o César, olha que a Nina disse isto e aquilo outro. Ora, está criado um enlace ruim, negativo, doentio. Algum espírito superior faz isso? O que vai dizer, a Nina vai dizer assim para mim, olha, o César tem se comportado mal e não sei o que mais. Olha, Nina, por que acha que ele tem se comportado mal? Por isso, assim, assado. Conversa com o César. Vai direto ao assunto. Conversa de maneira harmoniosa para perceber Claro. porque que ele faz isso. Ou então, eu sei que as coisas não estão bem. Eu não vou colocar o processo assim, eu vou dizer assim, César, como é que estás? Ele diz, eu sinto meio cansado. E eu sei que é... Oh, Nina, para com isso, bem? Sei que é a Nina que está a fazer isto. O que é que eu vou fazer? César, olha, como é que está? Sinto cansado e por aí fora. Olha, vamos procurar estudar este livro, aquilo outro, mudar o nosso patamar e por aí fora. Logo, ele vai melhorar o seu padrão mental e vai sair daquela influência direta. Vai ficar indireta. Aí eu vou falar com a Nina. Nina, então, como é que estás? E vou sentir ali a mágoa e vou trabalhar com ela. Os nossos benfeitores fazem isso conosco todas as noites. A todo instante, inspirando-nos para o bem. Então, por amor de Deus, de maneira alguma sintonize na mesma onda de malquerença com aquele que te prejudica. Mesmo que seja uma verdade, nenhum espírito superior nos conduz a criar malquerenças uns para com os outros. Então, descobrir o seguinte. Imagine que até é verdade. Imagine que até é verdade. A inspiração não é boa. Perceberam a ideia? Então, mas como... e mais, é que, mesmo que seja verdade, não é com esta ligação que eu vou curar o processo, eu só vou piorá-lo. Por isso é que os benfeitores espirituais trabalham o quê? O nosso comportamento, os nossos valores. Que serão os nossos garantes para saúde e boas venturas. César. O nosso problema é que não sabemos lidar com a mentira. Porque muitas das vezes levamos como verdade as mentiras. E se nós soubermos o nosso patamar, temos que aprender a lidar com a mentira, conhecendo-nos a nós mesmos. Ela não me pode afetar porque eu não estou no patamar dela. Se ela alimentar essa mentira, que é mentira, do meu lado, ela é uma versão diferente, não é? As verdades são versões, como as mentiras. Nós não sabemos lidar com a mentira. É o trabalho. O desenvolvimento a saber que estamos na Terra e que as coisas menos boas vão acontecer. Esse é o trabalho. Esse é um doce, não é? Okay? Então, realmente, não te fará mal se não permitires que te afete. Vem um problema, uma notícia qualquer, a relação que ela vai ter na minha vida é o que eu lhe permita. Nenhum mal consegue infelicitar aquele que se entrega a Deus e confia na sua justiça. Especialmente no que se deriva do ódio. Filho também da inveja e do despeito e por aí fora. Inveja. A inveja faz mal? Faz. Principalmente para quem a sente. E afeta o outro. É o vento que surge, faz como uma árvore, né? Balança o sabor do vento e deixa passar. Nenhum de nós está isento de invejas. Okay? Nós estamos no mundo. Tudo bem? Mas se eu me fixar na revolta, adoro quando... sempre tem muita... Agora eu leio o pensamento. Sempre tem muita inveja de mim. Para de dizer isto, por amor de Deus. Isso quer dizer que eu me sinto melhor do que os outros sentem inveja de mim. O que me garante que as pessoas sentem inveja? Porque compram a mesma coisa.
que nos interessa? Continuamos a fazer aquilo que é bom, que alimenta bem a alma, cuidemos dos nossos filhos, da nossa família. Não cuidemos do que os outros pensam. Porque isto cria ligações que realmente acabam por nos afetar. Então, quando eu chego ao momento de dizer que a inveja afeta-me, o que acontece é que eu me deixo afetar pelo sentimento da inveja. Cuidado, que a minha lente só enxerga aquilo que eu sou. Cuidado. Até aí eu tenho que refletir. Amigos como Dante? O ser humano será resgatado pelo amor. É o único caminho. Em face disso, o ódio cederá lugar ao perdão e à compaixão, ampliando os horizontes da fraternidade entre todos os seres. Vou contar aqui uma pequena história, né, que Joana termina assim. Após a libertação do campo de concentração e extermínio em Auschwitz, um ex-prisioneiro foi interrogado a respeito do ódio que deveria votar aos nazis. Então, vítima. E a gente sabe que esse processo haveria muito falar sobre ele. Uma vítima do processo, o que é que ele faz depois dos problemas todos? Para surpresa do questionador, que lhe pergunta, ele explicou o sofrimento sentido ao ver serem assassinados sua mulher e filhos, milhares de pessoas inofensivas, com perversidade selvagem e invulgar indiferença pela vida. Nós assistimos isto há quanto tempo? Há 80 anos. Há 80 anos. Não foi há 1000 anos atrás. Há pessoas vivas que viveram isto. Ok? Muito bem? Então, esta é uma realidade. Descobrindo que possuía duas alternativas: odiar e morrer fulminado pelo veneno letal, ou perdoar para sobreviver e ser útil à humanidade, a fim de que aquele holocausto jamais voltasse a acontecer, como a sua maneira de homenagear as suas vítimas. Tinha duas opções. Gente, se ele não perdoasse, ele estava lá até hoje. Isto é uma verdade. Agora, Casimiro, mas é muito doloroso. E isto está doloroso de propósito. Por quê? Porque nós vamos conseguir perceber os mecanismos de Deus para a nossa melhoria. Que ninguém morre. Nenhuma daquelas pessoas morreu. Outro que sofreram humilhações contínuas e punições sádicas, sendo no mesmo campo, sendo mutilado com crueldade, asseverou que se manteve em paz para não permitir que a hediondez dos algozes o tornasse igual a eles. É preciso ter muita vigilância, muita maturidade, porque estes não assumiram a cadeira da vítima. Okay? A morte de inimigo a quem se odeia não eliminará a possibilidade de surgimento de outros. Olha o detalhe aqui. Isto é um processo educativo. Alguém me faz um mal, eu revido e por aí fora. Isto vai impedir que outro surja? Não. Porque eles vão surgir. Porque está na minha necessidade de compreender e alterar o processo. Está bem? Então, a própria racionalidade disto leva-nos a outro conceito sobre as emoções. Dúvidas? Trabalhar o nosso íntimo e buscar as pequenas animosidades, esses momentos em que vamos guardando um melindre, que é eu acho que é dos mais pequeninos, mas é aquele que permanece minando relações. Está bem? Então nós vamos encerrar. Hoje é o último dia do mês, nós não vamos ter o passe individual, até porque o horário já vai comprometer. O que é que vamos fazer? Vamos fazer o passe coletivo. No passe coletivo, lembrar o seguinte, dito pelos próprios benfeitores espirituais. E agora, como vai ser passe coletivo, também podemos falar com alguma tranquilidade no que se refere ao tempo. Este momento é tão importante que os trabalhadores da espiritualidade que estão nessa casa, todos que podem, não abandonando as suas tarefas de atendimento aos sofredores, nas diversas alas, aqui comparecem. Aqui comparecem para nos auxiliar. Então, teremos o nosso anjo da guarda. É para dizer que estão todos convidados. O nosso anjo da guarda, de cada um de nós. O que preenche o espaço com muita alegria, com muita luz. Então, nós vamos orar. Se em algum momento desconcentrarem, não se preocupem. A oração é um momento de paz.
Se eu ficar preocupado com isto, aquilo, outro, porque eu perdi uma fala, não se preocupem. O importante é que estejam pacificados. Para quem tiver alguma técnica, repita aquilo que se diz. É para reforçar a ideia. Há sempre muitas formas, mas o momento é de receber. Se o nosso momento é de receber, a paz que se instala em nosso coração, em nossa mente, essa paz é a base para que as luzes que nos cheguem, os medicamentos da espiritualidade, eles se aclimatam em nós, se é que assim podemos dizer, e permanecem. Como o copo que recebe o líquido, se estiver virado para cima, o líquido ali permanece. Se de alguma forma o copo estiver de lado ou para baixo, não adentra e não beneficiamos. A paz coloca-nos nessa condição de quem recebe. A nossa história tem momentos gravados que ficam na nossa memória coletiva e estão vivos. Recordemo-nos de Jesus, naquela passagem que nos é tão grata. Quando Jesus chega no lago de Genezaré, nas areias, ele vê uma multidão e não consegue abarcar com a sua visão a todos, nem consegue ser visto por todos. Eram mutilados, eram pobres, eram desesperados. Eram pessoas com sede de justiça, de conhecimento, de perceber o que é que estavam a fazer na terra. E essa multidão vai vendo Jesus tomar uma pequena embarcação ao som do marulhar das águas. E Jesus afasta suavemente a embarcação a alguns metros. E assim, no barco, ao sabor dali das águas, ele já abarca toda a multidão. E nós estamos na multidão. Nós podemos ver Jesus magnânimo. Uma imagem absolutamente extasiante, luminosa. E Jesus conversa conosco, explicando-nos o motivo pelo qual nós estávamos na terra. E foi-nos dizendo: bem-aventurados vós que chorais, pois que sereis consolados. E aqueles que choravam dentre nós começaram a ver que a nossa tristeza era fruto do reconhecimento das dores que estavam ao nosso lado. Então nós estávamos a melhorar, pois que não estávamos a plantar o mal, estávamos a colher os seus efeitos, que nós mesmos havíamos provocado, com plantios noutras encarnações. Bem-aventurados, felizes sois vós que chorais hoje, pois que não estáis a plantar, estáis a colher e a retificar e a reparar os vossos enganos. Vós hoje sois bem-aventurados. E assim vai. Jesus vai nos falando sobre as bem-aventuranças. As verdadeiras alegrias da vida estão estruturadas nos nossos valores mais profundos, íncitos por Deus em nós. Deus nos coloca essa luz e nós vamos descortinando aos poucos, com o apoio do Cristo, dos nossos benfeitores e dos ombros amigos, das mãos que se entrelaçam, que descobrindo os caminhos para a libertação se entreajudam. Mestre amado, escuta as nossas rogativas nesta manhã. Vamos orar em silêncio, cada um de nós, fechando os nossos olhos, não por um ritual, Jesus, mas porque nos permite perceber melhor a ambiência espiritual em que nos encontramos. E fechando os nossos olhos, vamos pedir,
Vamos louvar também. E vamos agradecer. Cada um de nós nestes instantes. Poder orar em silêncio, falando daquilo que vem de seu coração. Que bela oportunidade, Jesus. De poder em paz e num ambiente como este, em Tua companhia, vermos desfilar em nossa mente as pessoas que amamos. Estejam elas lado a lado conosco, no nosso dia a dia, quer seja distantes, quer seja na espiritualidade. Doar amor neste momento, numa rogativa sincera e serena. É certeza nossa, Jesus, que as nossas rogativas, os nossos desejos para esses irmãos, a todos chegaram. A todos, sem exceção. Pelas rogativas, pelo nosso planeta, todo o conjunto de boas emoções que juntamos neste momento serão utilizados como material útil, benéfico, para muitos necessitados. Vizinhos aqui das redondezas, vizinhos nossos de nossos lares, companheiros de trabalho, não importa, desconhecidos. Mas com a matéria do bem, o bem se realiza. A esperança se renova. E o louvar, essa gratidão profunda por reconhecer as leis de Deus em nós, em todo o universo, e então, neste nosso pequenino planeta, as leis a funcionarem para nos libertar, para nos fazer evoluir, entreajudando-nos, mesmo em meio a refregas e lutas que nos parecem insanas e que trabalharemos, Jesus, para auxiliar a mudar no pensamento, nas emoções e nas ações de cada dia. Fica, Senhor, conosco, iluminando-nos os pensamentos, ajudando-nos na vigilância tão necessária para cada instante de nossas vidas. E alimenta, Senhor. É uma rogativa que te fazemos, sabendo de nossa responsabilidade e até com gratidão. Nós te rogamos para que abençoes e nos auxilies nos nossos melhores propósitos, para que tenhamos sempre a perspectiva do desenvolvimento e crescimento, para auxiliar-nos e auxiliar nossos semelhantes, sempre em Teu nome. Muito obrigado, Jesus.